Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Manchester United e Arsenal, né? O grande jogo dessa sétima rodada da Premier League, jogo isolado nessa segunda-feira, né? É um clássico, né? Se a gente for pensar nos inícios dos anos 2000, final dos anos 90, era o grande clássico da Premier League, eram os grandes jogos, as grandes disputas, a grande rivalidade dos dois times que naquele período foram os que mais disputaram, que mais dominaram o cenário de títulos e de disputa por títulos também na Premier League, né? Mas hoje em dia, né, até se a gente for pensar que esse clássico foi realizado numa segunda-feira, em semana de competição europeia, já dá pra bem ver qual é o estágio em que se encontram esses dois times, né? Se tem Champions League amanhã e eles estão jogando hoje, muito provavelmente é que não estão participando da Champions League, vão jogar a Europa League na quinta-feira, então é algo que realmente tira um pouco do brilho do clássico, mas como é Premier League, né, a gente sempre fica animado para ver os jogos, né? Outra coisa que também diminuiria um pouco do brilho é a ausência de jogadores importantes, né, principalmente do Manchester United, né? Não tem Martial, o Wan-Bissaka, que vem jogando muito bem, se machucou, né? Enfim, outros jogadores aí que também do Arsenal que estão desfalcados, por exemplo, o Lacazette não está disponível, o Ozil que quase nunca está disponível, praticamente não inexiste nesse time do Arsenal há um bom tempo já, inclusive, mas enfim, fizeram esse confronto, terminou em 1-1, jogo em Old Trafford. Bom, o que a gente pode falar do primeiro tempo, praticamente ali como um todo, talvez só os 10 minutos finais se salvam, né? Então se a gente fala até os 35 minutos, foi de um jogo digno de campeonato brasileiro. Eu acho que se a gente pode resumir o jogo como um todo em uma palavra, foi um jogo de campeonato brasileiro na Premier League. Por quê? O primeiro tempo, assim, o United teve a posse de bola, assim, teve a maior posse de bola no primeiro tempo como um todo. E as duas equipes eram bem dedicadas, mostravam de fato vontade de ganhar, vontade de competir. A competição estava muito... O nível de competição, não de competitividade, o nível de competição dentro de campo era muito grande, com muitas faltas, o jogo era muito pegado, muito brigado, com poucas chances, né, meio espaçado também em diversos momentos para correr com a bola, mas sem necessariamente nada se desenrolar com muita qualidade. A questão tática e técnica hoje foi bem abaixo dos dois times. Mas era um jogo brigado, era um jogo onde as duas equipes estavam se entregando ao máximo. Não necessariamente em nível técnico, mas em vontade. Não faltou vontade das duas equipes hoje. E no primeiro tempo, o que a gente pôde ver, como eu falei, era o United com a posse, o Arsenal não fazendo necessariamente questão de ter a bola, saindo nos contra-ataques, né, buscando algumas jogadas em alguns momentos com o PP, né, mas assim, os dois homens lá, tanto o PP quanto o Bukayo Saka um pouco apagados, talvez o Bukayo Saka até um pouco melhor, né, quando ele pegava na bola pelo lado esquerdo, algum desconfortozinho ali causava pro Ashley Young, mas nada demais. Em relação ao United, você tinha o Daniel James ocupando a faixa esquerda e qualquer bola que caísse nele era jogada de amplitude pelo lado esquerdo, até conseguiu em alguns momentos vencer na corrida o Callum Chambers, né, a questão realmente... ele falta melhorar esse último passe para dentro da área, né? Ele geralmente consegue o espaço e acaba cruzando na área cruzamentos que não tem o menor sentido, né? Que bate na defesa ou que não são para ninguém. É um fator que ele tem que melhorar, porque velocidade ele tem e até carrega bem a bola para conseguir ultrapassar o marcador. Mas o jogo no mais foi isso, né? McTominay e Pogba até fizeram um trabalho muito bem combativo por dentro. Se a gente for falar no trio de meio campista do Arsenal, que hoje era Torreira, Xhaka e Guendouzi, que é o que parece que vai ser o trio de meio campista titular do Arsenal na maior parte do tempo. Talvez quando o Aubameyang, quando o Lacazette voltar, o esquema passe a mudar um pouquinho. Deve mudar provavelmente. Mas serviram muito mais para marcar, para brigar, fazer falta do que de fato para jogar. Como eu falei, os times eram muito dedicados, mas a questão técnica e tática estava muito abaixo. Era muito mais um jogo de pancada, um jogo travado, um jogo muito picotado, né? Talvez o melhor jogador, o cara mais lúcido, que talvez tentasse uma jogada de um pouco maior qualidade, era o Pogba, por incrível que pareça. Ainda um pouco apagado, mas ele, quando tinha a bola no pé e tinha um pouco mais de espaço, conseguia alguns passes, né? E a primeira finalização ao gol, olha que curioso, só saiu aos 28 minutos no chute do Andrés Pereira, também sem muito perigo. Então, para vocês já terem uma ideia, em números pelo menos, como o jogo foi abaixo, principalmente no primeiro tempo, né? Logo depois se desenrola uma jogada do Saka, uma jogada de contra-ataque, o Andrés Pereira acaba errando o bote, o Saka sai em velocidade sozinho, acaba finalizando em cima do De Gea e o Guendouzi aparece pelo lado direito completamente livre para terminar, né, pegar o rebote, acaba não conseguindo, né? Já tinha chegado um pouco em cima, mas estava bem livre, o Tonzeb não conseguiu acompanhar a corrida do jogador francês, a finalização acaba sendo impedida ali pelo De Gea, né?
E logo depois disso tem dois lances, uma de uma enfiada de bola do Pogba pro Rashford, que acaba escorregando e não dando sequência à jogada. Na reta final de jogo, o jogo melhora um pouquinho, né? As equipes passam a ter um pouquinho mais de chances de gol, né? Por mais que não fosse necessariamente nada muito trabalhado, era muito mais jogada de contra-ataque em velocidade e por todas as faixas do campo. Então podia ser pelo lado direito, não muito do United, né? Porque o United praticamente não tem lado direito ofensivo de amplitude, então as jogadas eram ou pelo lado esquerdo para sendo completadas por dentro, porque tinha muito espaço no campo, tinha muito campo para jogar. A bola tinha muito espaço para correr, porque a marcação era muito mais briguenta do que de fato marcação por zonas, de ocupar espaço. Então foi um jogo muito mal jogado nesse sentido, mas que nos 10 minutos finais teve um calorzinho. O jogo melhorou um pouquinho, o jogo ficou um pouco mais aberto e num dos últimos lances do jogo, né, já aos 45 minutos, numa jogada de contra-ataque pelo lado direito, desenvolvida pelo Daniel James, é justamente nesse momento que o jogo melhora um pouquinho, quando você tem a chegada do Daniel James pelo lado direito e o Rashford passa a jogar pelo lado esquerdo e o Lingard faz esse teórico camisa 9, né? Não é dele, mas assim, ele que teoricamente passou a ocupar aquela função nesses 10 minutos onde o jogo melhorou. Onde você tem o Rashford, que é um jogador que não funciona como centroavante, pra mim é um desperdício jogar como o Rashford mais isolado. Ele pelo lado esquerdo é muito melhor e o jogo melhora muito por causa disso, porque agora você tem dois jogadores de velocidade para acelerar, o James pelo lado direito e o Rashford pelo lado esquerdo. Nesse sentido o jogo melhora. Então você tem o United atacando pelos lados em velocidade e o Arsenal tentando sair um pouco menos. O Arsenal foi um pouco menos agressivo no primeiro tempo que o Manchester United, principalmente nesses 10 minutos finais quando a partida melhora e é quando sai gol. Como eu falei, jogada desenvolvida pelo lado direito, o James cruza a bola na área, o Rashford acaba não conseguindo chegar nela, a bola é tocada um pouco ali na faixa um pouco mais central da área e o McTominay aparece sozinho para finalizar, dá um belo chute de fora da área para botar o United na frente do placar e fazer 1-0 em Old Trafford. No segundo tempo, o United volta com uma postura novamente de pressionar nos primeiros minutos, ameaçaria ficar um pouquinho mais com a bola no pé e ser um pouco mais perigoso, mas logo depois o Arsenal passa a crescer e assim, a partir dos 5 minutos já do segundo tempo, e nesse período, talvez ali entre os 49 e 65 mais ou menos, é o período em que o Arsenal poderia inclusive ter virado o jogo. Empata e poderia ter virado. Talvez tenha tido as chances mais claras da partida até então, né? Foi um chute do Pereira muito próximo à área, logo depois de um erro de saída de bola pelo lado esquerdo, o Tuanzebe, que até vinha bem na partida, vem fazendo vem fazendo uma boa partida, o jovem jogador inglês, né? Vinha sendo bem seguro pelo lado esquerdo, errou, acaba tocando uma bola muito ruim pro Lindelof, que não consegue dominar. O Lindelof hoje novamente muito mal, né? O Saka agora aparecendo por dentro, movimentação que a gente já viu ele fazer no jogo passado e no jogo contra o Nottingham Forest, na verdade, em alguns momentos, ele aparece muito bem nesse sentido para trabalhar por dentro, e ele consegue dar um passe vertical para o Aubameyang, que só tem o trabalho de pegar, ajeitar. Se eu não me engano, foi até para a perna esquerda, ele dá uma cavadinha, uma pequena cavadinha ali em cima do De Gea para fazer 1-1, empatar o jogo. Logo depois disso, o Arsenal tem outra oportunidade, novamente pelo lado direito, e é novamente um momento que parecia um jogo de pelada, né? O Chambers recebe uma bola, o Daniel James sai da marcação, o Chambers tem espaço, assim, tem um latifúndio para correr pelo lado direito, o Tuanzebe tá todo fechado na área, a linha de 4 defensores tá toda fechada na área, o Chambers cruza a bola no meio e o Bukayo Saka acaba finalizando mal, mandando para fora. Mas esse foi um dos lances que talvez para representar o quão mal foram os times em questão de organização mesmo, de jogo, e de nível tático principalmente também. Tecnicamente, até alguns momentos individualmente falando, você pode ver alguma coisa, mas taticamente os times estavam muito bagunçados. E esse lance do Daniel James, pra mim, foi o retrato da partida, né? Toda a defesa do Manchester United, a linha de 4, afundada dentro da área, com o Tuanzebe praticamente ali na linha da pequena área do De Gea. O James está muito à frente, assim, fora da área, e no momento ele tem um passe pro lado, e ele sai em busca do Chambers, e o Chambers tem um espaço sozinho para correr, um espaço enorme para correr. Realmente parecia pelada, quando o campo tá mal preenchido pelos jogadores. Para mim, esse momento, depois pega o replay para ver esse lance, foi o retrato do que foi esse jogo. Erro técnico, erro tático de equipes muito bagunçadas, por mais que não faltasse, como eu falei, dedicação, né? Depois desse período de bom jogo do Arsenal, quando o Arsenal cresce, até poderia inclusive ter virado a partida, o United passa a novamente ter a posse de bola e criar um pouco mais. E se a gente falar até o final do jogo, o United
talvez tenha querido mais a vitória. O Arsenal ficou todo fechado, né? Até tem alterações, o Ceballos entra, outro que não consegue, faz um início de temporada muito ruim. O Ceballos fez um único bom jogo contra o Burnley, depois nada mais, nada. O Ceballos, se a gente pensa em meio campo do Arsenal hoje, é o cara com maior qualidade técnica e entendimento tático para criar. Não só para criar, também como capacidade de ser combativo no meio campo, mas ele não vem jogando nada. Ceballos, na minha opinião, é uma grande decepção. Esperava muito mais dele nessa primeira temporada dele de Arsenal aí na Premier League, né? E aí, bom, esse período, a partir de mais ou menos dos 65 minutos, o United cresce na partida e até o final tem mais posse, quer mais ganhar, tenta criar mais chances, mas é tudo muito aleatório, é tudo muito bagunçado, não é nada treinado. Às vezes, em alguns momentos, você tem uma aproximação do Pogba com qualidade técnica, né? E o Andrés Pereira, que teve um jogador de qualidade técnica, até tentou bastante hoje, mas enfim, quando tem aproximação desses jogadores, até você dá pra ver alguma coisa, né? A qualidade técnica deles se sobressaindo em alguns toques rápidos, mas tudo muito individual, é tudo uma questão muito mais individual do que de fato de um coletivo bem treinado, né? E como eu falei, até depois da entrada do Greenwood, que entra pra jogar na referência, aí o Rashford passa a jogar um pouco mais aberto pelo lado direito, né? Aí tem a saída do Lingard também pra entrada do Fred, aí o Pogba passa a jogar com camisa 10, até que eu falei, nesse período em que o United consegue crescer um pouquinho mais, né? O Andrés Pereira, quando conseguia se aproximar em alguns momentos, algumas coisinhas interessantes saíam, o McTominay passa a se lançar um pouco mais, o McTominay foi um dos bons pontos, além do gol, jogou muito bem, participando muito bem no momento ofensivo, talvez tenha sido o melhor jogador do United na partida hoje, mas no mais do jogo foi isso, né? Algumas chances de bola alçada à área, a área do Arsenal em alguns momentos muito congestionada, não dava muito bem para finalizar, até teve uma boa chance numa falta cobrada pelo Rashford, mas assim, no final não foi nada de muito preciso, digamos assim. Talvez até o Arsenal, em questão de oportunidades claras, número de oportunidades claras, o Arsenal tem até tido mais que o Manchester United. Por mais que não tivesse, parece que o Arsenal não fez questão de ganhar o jogo, né? O United, na minha opinião, pareceu a todo momento querer ganhar o jogo, né? Mas esbarrou na limitação tática, limitação técnica nem tanto, mas principalmente limitação tática. Como é um time que não tem repertório nenhum para atacar, né? Mas tem dedicação, isso é pelo menos um ponto positivo. É um time que se dedica, é um time que se entrega, mas não basta só isso se você vai jogar no Manchester United. Você precisa de realmente entendimento tático, você precisa de ter um time coeso, e isso o United não tem. É um time que não tem nada, é só dedicação mesmo. E o Arsenal, talvez dentro da proposta, foi melhor que o Manchester United. Apesar de ter sofrido muitas finalizações, e bastante inclusive, até assim, período de 70 minutos, 65, até o final do jogo, né, até nos últimos 10 minutos consegue controlar um pouquinho mais e parar de sofrer tanto assim, e até conseguiu algumas escapadas, né, com a entrada do Nelson também, melhora um pouco nesse sentido. E o Willock também entra aberto com um ponta pela esquerda, né? O Willock faz praticamente todas as funções do meio campo para frente, né? Consegue algumas arrancadas por ali, dá um calorzinho mais pro Ashley Young, que nem vinha aparecendo muito no jogo, nem ofensiva, nem defensivamente, mas no mais foi isso. Eu acho que o Arsenal, por mais que tivesse peças melhores, dentro da proposta foi melhor, né? Porque não precisou forçar tanto assim, por mais que não tivesse necessariamente querido ganhar a partida, ao meu ver, conseguiu, no momento em que foi melhor na partida, poderia inclusive ter virado o jogo e ter justamente se estabelecido no resultado que se tivesse construído ele ali nos 15, 20 minutos iniciais do segundo tempo. Já o United não faltou dedicação, não faltou entrega, mas faltou futebol, faltou organização tática, faltou qualidade técnica nem tanto, que eu nem acho que seja o grande problema desse time, mas faltou muita organização tática, qualidade para jogar, repertório, isso não teve. Teve dedicação. Então foi um clássico bem abaixo, de um nível técnico não necessariamente ruim, mas a parte tática foi muito ruim em diversos momentos. Um jogo bagunçado, aberto, espaçado em diversos momentos, defensivamente terrível, com erros individuais de Lindelof, Davi Luiz, talvez só o Maguire tenha salvado dos 4 defensores centrais, dos 4 zagueiros, muito seguro o Maguire, até fez uma bela finalização de pé chapado, poderia ter sido um gol já assim um pouco mais para a reta final da partida. Participou bem, até nos momentos se lançando no ataque. Mas enfim, acho que como um todo o Arsenal executou melhor a sua proposta, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.